E agora eu quero anunciar a pregadora dessa noite, pastora Ellen Ferreira. Que mulher de Deus! Pastora Ellen Ferreira, ela é pastora pastora da igreja do Serra, né? E é lá em Joatuba. E o Senhor a trouxe a esse lugar. Uma mulher ungida. Eu vejo tanta unção sobre a sua vida, pastora. E eu a conheci como minha professora, porque ela foi minha professora de louvor e adoração. Gente, não foi só uma aula. Foi uma aula carregada de ministração, carregada de revelações. E nós bem esperamos e sabemos que o Senhor é aquele que a usa e vai te usar nessa noite poderosamente. Essa mulher cheia de Deus, uma mulher guerreira, a gente vê isso na vida dela, assim, o quanto que o Senhor a usa, e nós cremos que o Senhor vai te usar poderosamente nessa noite. A palavra é sua, nós chamamos, muito preciosa para o Senhor, para essa igreja, em nome de Jesus. Fica à vontade. Glória a Deus. Boa noite, povo abençoado. Paz seja convosco, amém? Vocês estão felizes? Jesus está feliz com você? Uai, ficou na dúvida? Uai, não entendi. Vou fingir que não ouvi. Vou perguntar de novo. Jesus está feliz com você? Melhorou. Só de você estar aqui nesse lugar, nessa casa, adorando a Ele, eu tenho certeza que você já tocou o coração dele com a sua entrega desse dia. Gente, na parte da manhã eu já entreguei aqui, né? Que pecado confessado, pecado perdoado. Muito nervosa para estar nesse altar. E eu tenho muito temor ao Senhor toda vez que eu vou compartilhar a palavra. Mas quando o pastor Luizinho vira para mim, Ellen, você vai pregar no aniversário da CPP. Eu falei, Jesus bendito. E agora, Jesus? E aí meu coração já começou a acelerar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Por quê? Gente, eu me apaixonei por essa família. E eles tornaram os meus, como que eu falo? Os meus alvo espiritual. A pastora Elisete, na verdade, eu sempre gosto de sentar na frente, seja em conferência, em congressos. Lá no antigo endereço, eu sempre sentava, porque a primeira é reservada para os líderes, chefes, os grandão. Eu sempre sentava na segunda fileira. E eu já me apaixonei pela pastora Elisete por causa do relógio dela. Porque eu sou apaixonado com relógio, gente. Quer me agradar? Me dá um relógio. Não caça confusão com outras coisas, não. E ela levantava a mão para orar. Eu falei, meu Deus do céu, Deus, não estraga o dela não, mas eu quero um desse. Não deixa a inveja o Senhor estragar não. E depois, quando essa mulher abre a boca, eu falei assim, esse é meu alvo espiritual. Então, e depois disso, agora caminhando com o pastor Luizinho, a pastora Nívia, eu tenho convicção no Senhor, que Ele fez conexões divinas para abençoar o meu ministério, a minha vida. E é uma honra, é um prazer para mim, é uma alegria para mim estar aqui nesse dia. Eu já tenho temor em compartilhar a palavra e subir nesse altar para fazer isso mais uma vez. Aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Não é porque eu estou somente na CPP, não é por causa dos líderes dessa casa, mas é por causa de cada um de vocês que vai tirar um tempo para ouvir a minha voz aqui. E eu quero, em nome de Jesus, que você ore comigo nesse momento. Eu quero que você peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que te tire de toda a distração desse momento e que você saia daqui impactado pela presença. Impactado pela palavra do Senhor, não a palavra da Ellen, mas pela presença do Espírito Santo aqui fluindo através da palavra dele nessa noite, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus poderoso e soberano, Pai, nós já te adoramos, nós já entregamos o nosso louvor, nós já fizemos a nossa primeira entrega a ti, Pai. E nesse momento nós queremos entregar os nossos ouvidos, o nosso intelecto, o nosso coração ao Senhor, para que nós possamos, ó Pai, receber
tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor conduza, Pai, os meus lábios. Pai, que eu não fale só aquilo que eu desejo, mas que eu venha falar, Pai, de uma forma específica para cada coração. E eu sei que o Senhor é especialista em tocar em vidas de uma forma única. E, ó Deus, eu peço que o Senhor faça isso nessa noite. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar. A palavra, ela é uma só. Mas cada pessoa aqui, Deus, ela veio de uma forma diferente diante do Senhor. Cada um de nós somos diferentes diante do Senhor, e por isso nos conduza nesse momento da Tua palavra. Nos conduza, Pai, para receber mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vocês estão comigo mesmo, hein? Aí sim. De manhã eu falei que eu estou igual Josafá e Eliseu. Busque os tangedores. Não tem tangedor aí não, gente. E aí está aqui essa equipe maravilhosa, que Deus abençoe vocês. E se eu atrapalhar vocês, vocês continuam, tá? Faz barulho aí que não tem problema. Gente, a palavra de hoje é esse tema aí. Não está ali mais, né? Sumiu, glória a Deus. A virada é o tema dessa noite. E o subtítulo é Do Cativeiro à Reconstrução. E eu creio que a palavra do Senhor do livro de Salmos, capítulo 126, é a base para tudo aquilo que nós já estamos vivendo hoje. Nesses 2 anos de CPP, eu acredito que essa palavra vai vir de uma forma específica ao meu coração e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pessoal da projeção, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, Salmos 126. Aleluias. Glória a Deus. E aí diz assim o primeiro versículo. Nós vamos ler até o 6, nós vamos ler o capítulo todo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra? Aleluias. Eu sou um pouco carente, viu? De vez em quando eu vou chamar vocês vêm comigo, pode ser? Amém? Glória a Deus. Quando eu olho para esse salmo, Salmo 126, é um cântico de peregrinação, ou seja, é um cântico que o povo de Israel, o povo ali de Sião, cantaram, ou eles cantaram quando eles estavam voltando do exílio, voltando da escravidão, dos anos que eles viveram presos na Babilônia. E quando eu olho para a história de Israel, eu percebo que Israel é o nosso retrato. Quando eu e você olhamos no espelho, é Israel, o que Israel fazia antigamente. Como assim, pastor? Às vezes a gente pode ficar assim meio irado com Israel, esse povo é meio besta. Recebeu a bênção do Senhor no deserto, abriu o mar vermelho, as muralhas caíram e eles ainda caíram de novo na escravidão. Por quê que eu estou falando que é um espelho meu e seu? Porque o povo de Israel, eles caíram nesse lugar de exílio, de escravidão, porque eles desobedeceram ao Senhor. Porque eles pararam de ouvir os direcionamentos que vinham do céu. Então, quando a gente para de ouvir, na verdade, não é que o Senhor se afasta, somos nós que nos afastamos dEle. Então, nessa noite, eu quero que você entenda, pode ser que existam situações na sua vida que você esteja passando hoje. Em algum momento, você pode ter se afastado desse Deus. Pode ter parado de ouvir essa voz. Mas quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus, Ele não só muda o veredito daquela história, Ele não só restaura o que foi perdido, mas Ele causa uma virada no povo de Israel. Ele muda a história daquele povo por completo mais uma vez.
Ele faz algo extraordinário. E a palavra do Senhor fala isso comigo, com você. Durante cerca de 70 anos o povo esteve ali na escravidão. Mas o Senhor prometeu e Ele cumpriu. Havia uma promessa no livro de Isaías que aquele povo seria solto. E eles foram mesmo, eles saíram daquele lugar. E quando eu olho para essa palavra restauração, eu ultimamente, depois que eu descobri a fundo o significado dela, eu sempre uso no meu vocabulário. Eu sempre uso em alguma colocação na palavra. Porque a restauração não é fazer algo novo. A restauração não é você criar do zero. A restauração é você voltar ao lugar de origem. Então, quando eu leio essa palavra e ouço, o Senhor restaurou, ou seja, o Senhor levou aquele povo para o lugar de origem. O Senhor restaurou a sorte da CPP. Ele trouxe para o centro da vontade dEle. Ele trouxe para o lugar de origem. A CPP já estava escrito na história de Deus, na agenda de Deus. O que aconteceu lá no outro endereço era só uma preparação para o sobrenatural do Senhor agora. Nesse tempo, o Senhor restaura na origem o que o Senhor já tinha planejado para vocês. Ele está levando essa igreja para esse lugar de cumprimento. Ele está levando essa igreja para esse lugar, para essa realidade. E aí, nosso Deus, Ele promete que o cativeiro teria fim. E o rei Ciro libera aquele povo. Eu fico imaginando comigo aqui que aquele rei, ele tinha mão de obra barata, na verdade, baratíssima, porque eles eram escravos. Então, ou seja, eles tinham milhares de homens ali ao serviço da Babilônia. Mas como o próprio Senhor prometeu. Então aquilo ali não foi um alinhamento somente entre político, não, foi um alinhamento do céu. Então, às vezes, quando a gente lembra de 2 anos atrás, talvez a gente lembra com dor, talvez a gente sente o impacto daquilo. Eu acompanhei de longe, porque eu ainda estava na Babilônia. Agora, esse mês de maio faz 1 ano que eu fui liberta também, saí da escravidão. Então, eu acompanhei de longe, mas eu imagino o sofrimento, a dor. Mas o Senhor que fez o extraordinário acontecer. Pastora Ellen, mas precisava de tudo isso. Precisava para o Senhor marcar uma temporada. Uma temporada de uma igreja forte. De uma igreja nascendo de uma base reestruturada no Senhor. E aí nós vamos aqui entender que o salmista, ele descreveu um povo que sofreu, um povo que chorou, mas que viram também o Senhor transformar as lágrimas, transformar o choro em uma grande colheita. E eu já tenho uma certeza no meu coração, eu sou fruto daquilo que a CPP plantou há 2 anos atrás. A minha igreja é fruto do que foi plantado há 2 anos atrás. E quando eu olho para cá, para esse capítulo, nós vamos começar agora a entender alguns pontos, versículo a versículo. Primeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Deus que restaura nos leva para esse lugar que parece um sonho. O povo de Sião estava voltando ali, o povo de Israel estava voltando, mas eu acredito que entre eles falavam assim: você também está sentindo o que eu estou sentindo? Você está percebendo que a gente está voltando para a nossa casa? Eu acho que eles ficavam assim: a gente está indo mesmo, não tem nenhum soldado atrás da gente, não tem ninguém querendo nos capturar de volta, não. Irmão, sabe por quê? Porque a palavra sonho vai nos falar de algo que a gente não espera, vai falar sobre algo extraordinário. Gente, nos sonhos acontecem cada coisa. E por que inesperado? Porque você não deita, né? Daqui a pouco você vai descansar, porque amanhã é segunda-feira e é o melhor dia para você manifestar o reino de Deus, amém? E aí você vai chegar lá na sua casa, talvez fazer um lanche. Não janta tarde não, viu, gente? Pesa no estômago. E aí você vai falar assim: hoje eu quero sonhar com o meu carro novo, 0 quilômetro. Inclusive já recebeu ali. Ou então você vai falar assim: hoje eu quero sonhar que eu estou nas minhas férias
E eu de manhã eu já falei, gente, eu vou bloquear o pastor Fábio. Eu vou bloquear. Mês que vem uma hora dessa, hein? Eu vou chutar a canela dele, porque é o lugar que eu alcanço também. E aí, você não faz essa programação. Quando você dorme, você sonha coisas que você não programou. E aí você fala assim: por que eu acordei bem agora? Eu ia entrar no carro novo. Eu já estava tirando ali a chave para engatar ali na ignição e eu acordei. Mas o povo de Israel não. Eles estavam como quem sonha. E eles pisaram em Jerusalém novamente. Eles viveram o que o Senhor prometeu. Eles foram libertos daquela escravidão. Eles viveram aquilo. Algo extraordinário aconteceu. Eles passaram décadas debaixo de um lugar de destruição, vergonha. Não tinha altar, não tinha um templo de adoração, mas eles estavam como quem sonha. Deus mudou aquela história, Deus fez uma virada, Ele virou o cativeiro, Ele transformou em um lugar de vida e de muitas flores. O que Deus fez ali? Ele quebrou sentenças, Ele estava mudando destinos. Pastora, mas como assim mudando destinos? Eles ficaram por 70 anos naquele exílio. E o meu Deus, fala comigo assim: o meu Deus é um Deus geracional. Eles ficaram por 70 anos ali naquele lugar. Mas a geração seguinte ia pisar no lugar da promessa. A geração seguinte ia pisar no lugar de restauração. Ou seja, eles passaram um momento de escravidão, mas a partir deles ali era só bênção. Você pode bater no peito e falar: a partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. É um Deus geracional. Se você está aqui, você está plantando, semeando para a próxima geração. Você está semeando para aqueles que virão após você. E o povo de Israel aqui nessa primeira parte, eles estavam assim assustados. Eles estavam ali como quem sonha. Eles estavam pisando em nuvens. Por quê? Porque existem milagres que são maiores do que a nossa fé. Existem milagres que vão fazer com que a gente... Mas eu não tinha fé para isso tudo não, uai. Deus me deu muito mais do que aquilo que eu estava esperando. E é assim que o Senhor faz. Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Você pode crer comigo aí, amém? E depois ali no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso. Aonde havia choro, aonde havia sofrimento, foi transformado em um lugar de celebração. A boca encher de riso, gente, é assim, ó. Acontece uma coisa boa com você, eu sei, não dá para segurar, vou ter que rir. Eles não estavam falando nada, mas a boca deles estava dizendo tudo. A fisionomia deles estava dizendo tudo. Aí, mas você está feliz por quê, gente? Então, né? A gente está feliz. A gente está aqui. Então, por isso que as pessoas ou as nações olharam para eles e começaram a falar: grandes coisas fez o Senhor por esses. Se prepare, porque o seu rosto vai começar a falar: ei, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Você não vai precisar falar nada. As pessoas vão olhar para você e vai falar: está acontecendo alguma coisa nova ali. Tem algo acontecendo naquela pessoa ali. Grandes coisas o Senhor tem feito. Se a pessoa não falar que foi o Senhor, você pode declarar no final: eu estou assim porque grandes coisas o Senhor tem feito. Você vai pisar amanhã lá no escritório, no seu trabalho, segunda-feira, gente. Tem gente que nem o café não resolve. Você vai chegar lá com a fisionomia assim, ó, impacta. Mas gente, é segunda-feira, por que fulano está com essa cara? Pelo amor de Deus. Segunda-feira ninguém está de bom humor. Mas você vai estar, porque o Senhor está restaurando a sua sorte. Aleluias. A maior, aplauda então glorificando ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E gente, quando eu olho para essa passagem, a maior
evangelho. Não é você abrir a sua boca e falar João 3,16. Pastora, mas essa é a mensagem de vida para aqueles que estão perdidos? Sim. Mas a maior mensagem hoje é o testemunho que você carrega. São as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Isso é a maior mensagem. Porque talvez a pessoa não vai conseguir ouvir aquilo que você está falando sobre a palavra. Às vezes a pessoa vai estar com uma cegueira, vai estar com seus ouvidos tapados. Mas quando elas começam a enxergar em você um testemunho, uma transformação, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja lá no seu trabalho, elas falam assim, pera, tem alguma coisa acontecendo ali. E eu também quero esse Deus que faz acontecer mudanças. O que Deus faz em você fala mais alto do que aquilo que você fala sobre Ele. A transformação fala antes do que você abre a sua boca. É isso que estava acontecendo com aquele povo. No versículo 3, eles respondem: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles entendem o tamanho do livramento. Eles começam a compreender o tamanho da bênção do Senhor na vida deles ali naquele dia, naquele momento. Porque eu acredito que a peregrinação não foi de um dia só, porque tudo lá era longe, meu Deus. Mas eu acredito que eles estavam lembrando como é que eles estavam vivendo ali durante aqueles 70 anos. As humilhações que eles estavam passando. Mas eles estavam lembrando que a forte e poderosa mão do Senhor lutou e interviu por eles. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite. A forte e poderosa mão do Senhor vai intervir na sua vida, vai trazer restauração e libertação. Pastora, será que é possível? Deixa eu te falar, é possível. Se Deus já fez no passado, se já aconteceu alguma coisa na sua vida no passado, deixa eu te falar, o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua operando, Ele continua fazendo, Ele é o mesmo. Só que eu quero que você guarde algo aí. A lembrança vai sustentar a sua fé. A lembrança das obras maravilhosas do Senhor vai fortalecer a sua esperança para o futuro. Mas eu quero que você guarde isso muito bem no seu coração. Não fique preso no passado. Pastora, mas você está falando sobre lembrar. Ei, lembrar é uma coisa. Ficar preso lá é outra coisa. Quer um exemplo? Lá na minha igreja eu já anunciei isso no altar. Depois de brigar com a minha mãe. Virava para a gente e falava assim, porque na minha época não era assim. Porque as nossas reuniões de oração, na minha época, não era assim. Porque lá, quando eu me converti, aí eu comecei a perguntar, foi mãe, a senhora morreu? Aí eu comecei a perguntar para a igreja, você morreu, irmão? Você que tem 30 anos de igreja aí, você que tem 40 anos de igreja, você está morto? Aí eu disse, uai, pastora, não. Então por que você não faz agora? O Deus que operou lá no passado, quando você se converteu, é o mesmo Deus que faz hoje. Então, ou seja, você pode lembrar do que Ele fez e ter uma convicção no seu coração. Se Ele fez no passado, Ele faz hoje. Se aconteceu há 20, 30 anos atrás, Ele faz acontecer hoje. Ele não mudou. Aqui eu passo para duas formas que Deus agiu através ou na vida desse povo. O primeiro, versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Por que eles fazem esse pedido, esse clamor? Porque eles tinham clareza, ou eles sabiam do que eles iam encontrar no retorno para Jerusalém. Eles sabiam que o inimigo destruiu o templo. Eles sabiam que os inimigos destruíram os muros daquele lugar. Então eles sabiam que eles tinham uma grande obra para fazer no retorno. Então o que eles precisavam? Quando eles falam, Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles estão falando assim, Deus, faça um milagre urgente. Porque as torrentes do Negueb acontecem dessa forma. É um deserto muito árido, muito seco.
Ali os nômades montam as suas tendas para ficarem ali naquele espaço, porque é um lugar muito grande lá em Israel, e eu vou lá ver e depois eu conto para vocês, amém? Então, eles ficam ali por meses, sem uma gota de chuva caindo naquela terra. Talvez você esteja nessa mesma situação, pastora. Eu estou numa terra seca, eu não estou vendo a mão de Deus agindo em lugar nenhum, eu não estou vendo sinais daquilo que o Senhor vai fazer. Eu vou te dizer, você pode não estar ouvindo, você pode não estar vendo, mas a chuva já caiu em algum lugar, e aquilo que caiu em algum lugar vai vir como torrentes de águas e vai alcançar a sua vida. Um milagre sobrenatural vai acontecer em você. Porque é assim que acontece no Negueb. Você está ali, de repente vem uma corrente de água, que você olha, mas não está chovendo. Porque não precisa chover em cima de você. Basta você estar no lugar certo, na posição certa, que a torrente vai te levar. Que a torrente vai alcançar a sua vida. Vai chegar até você. O Negueb era muito deserto, era algo muito seco. Mas depois que vinham as torrentes, era o lugar mais verde daquela região. E verde de verdade. A cor verde. Pastora, por que você está falando isso com tanta ênfase? Porque quando o salmista Davi fala, leva-me para pastos verdejantes. Eu peguei uma foto dos pastos verdejantes que os pastores de ovelha levam as ovelhas lá em Israel. Ô gente, sabe quando o pessoal da prefeitura taca produto nos matos, na rodovia, nos quintal, que elas ficam marrom, bege? Aquilo é pastos verdejantes lá em Israel. Aí você olha e fala, mas o verde cadê? Mas era a realidade deles. E ainda assim o salmista Davi estava pedindo. Mas quando vem a torrente sobre o Negueb, fica verde de verdade, floresce de verdade. E eu quero te dizer, vai enverdecer na sua vida, vai florescer na sua vida. E se você não sabe, depois de flores vem frutos, e você vai gerar muitos frutos. A CPP vai gerar mais frutos ainda. Você vai ser um gerador de frutos nesse lugar. Os rios gigantescos se formam, grandes cascatas se formam ali naquele vale de torrentes. E você pode não estar percebendo, mas o Senhor já começou. Pastora, mas Elias declarou, já ouço o ruído de abundante chuva. Eu não estou vendo nada, ouvindo nada. O moço do profeta viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pastor, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Além dos milagres repentinos, além dos milagres sobrenaturais, o versículo 5 fala assim, os que com lágrimas semeiam. Se você não sabe, existe um processo que sementes são lançadas, a terra precisa ser irrigada, a terra precisa ser adubada, para depois ela começar a gerar, para depois ela nascer, para depois dar flores, para depois dar frutos. E gente, é aqui que às vezes a gente se perde. Às vezes, Deus ele precisa me dar uma freada, porque eu vejo que a CPP já está correndo, amém? Eu estou engatinhando ainda. E às vezes eu fico assim, oh Deus, mas lá na CPP já tem, Senhor. Pode pôr na minha. Mas ainda não são processos. Por que eu falo que a gente se perde nesse lugar? Porque quando Deus fala assim, a gente fica igual o povo, né? Com a boca cheia de riso. Ah, Deus falou sim para o meu pedido. Deus falou sim para a minha oração. Quando Deus fala não, a gente fica bravo. Não, Deus. Mas eu estou cansado, você não está vendo isso aqui não? Tá bom, vai. Se eu falou não, ok. Mas quando Ele fala espera, quando Ele fala passa pelo processo. Jesus. Esperar, Senhor. Esperar. São os milagres processuais. O povo, ele volta para aquela terra destruída, cinzas, ruínas, pobreza, oposição, medo. Mas mesmo assim, eles continuam semeando. Se você não sabe, eu quero te dizer, esse ambiente de hoje foi semeado debaixo de muitas lágrimas dos líderes dessa casa.
Esse ambiente que você está recebendo da glória, desse ambiente que você vem para adorar o único que é digno de ser adorado, ele foi semeado debaixo de joelho, debaixo de oração. Então, ou seja, foi um processo. E aqui, gente, deixa eu falar, tá só no começo, 2 aninhos. Tá só no começo. Então comece a vislumbrar aquilo que Deus ainda tem para fazer. E Ele não vai fazer só como igreja. Recebe isso aí no seu coração, no seu espírito. Ele vai fazer também na sua casa. Ele vai fazer também na sua vida. Ah, pastora, essa palavra é para a igreja. Você faz parte da igreja. Então, ou seja, toma posse disso no seu ministério. Toma posse disso dentro da sua casa. Toma posse disso dentro do seu trabalho. Em todas as áreas. Porque Deus não separa o secular do sagrado. Quando Ele faz o milagre, quando Ele faz o processo, Ele faz em todas as horas. Ele faz a obra por completo. Ele é o Deus de obras completas. Eu ia cantar essa, mas eu esqueci a letra. Mas amém. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Amém, é isso. Mas Ele é. Então Deus age por essas 2 formas. Intervenção soberana, Ele vem com a torrente e faz o milagre sobrenatural acontecer na sua vida. E a outra forma é o processo, semeadura. Existem algumas coisas que é igual alface, rapidinho ele cresce. Mas tem outras coisas que é igual café. Eu morei por 12 anos no sul de Minas. E a gente sempre ouvia falar, o café vai crescer durante 3 anos. Quando ele começar a dar fruto, esse fruto não está bom. Eu falei, gente, mas depois, na próxima colheita, também ainda não está bom. Foi, mas que dia que esse café vai ficar bom? Demora 6 anos para realmente o fruto daquele pé de café começar a dar café que realmente vai ter valor. Para as pessoas que são, né, especialistas em café, saborear e falar, esse café está bom. Eu dispenso. Então, existem coisas que você vai colher daqui 5 meses, 6 meses. Mas tem coisas que Deus está falando para você assim, espera aí. Tem alguns anos ainda pela frente. Mas eu quero te chamar a uma responsabilidade. Como assim, pastora? Cansado, mesmo cansado, continue semeando. Pastora, mas eu já não estou vendo mais a solução, não estou vendo mais saída. Mesmo não vendo, continue semeando. Pastora, mas eu estou sofrendo, eu estou carregando algo muito pesado. Eu estou chorando. Ei, continue semeando. E detalhe, as suas lágrimas não são sinais de fracasso. As suas lágrimas estão regando a sua semente. As suas lágrimas é o que vai fazer a sua semente dar fruto. A colheita era uma promessa garantida. Ei, certamente. É assim que diz o versículo 6. Certamente voltará com júbilos e seus feixes cheios. Não é? Será? Será que? Vai que, né? Não, é uma convicção, é uma certeza. O que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Ele fala é decreto. Marca a minha vida, marca a sua vida, restaura e transforma. Essa expressão no hebraico vai falar que é algo inegociável, é algo irrevogável. Essa certeza aqui é uma convicção de que vai acontecer. A colheita vai chegar, ela virá. O choro não é eterno, não é desperdício, não é o final da história. Quem continua semeando verá a recompensa. E essa história tem todo um contexto. E quando a gente caminha por esse contexto, a gente vai perceber que outros profetas fizeram parte dessa história. E aí quando eu vou para a palavra do Senhor, eu vou entendendo que Isaías faz essa promessa, ou ele declara essa promessa de que Deus livraria o povo da escravidão. Quando Daniel está ali no seu quarto, porque ele orava 3 vezes ao dia, ele ficava ali no seu secreto, ele pega esse pergaminho, ele começa a ler e fala, opa, peraí, isso aqui é essa escravidão que a gente está vivendo hoje, porque ele também era um dos escravos, mas ele se tornou um dos governadores daquele lugar, um dos ministros daquela terra. E aí ele começa a ler aquilo ali e fala, pera, mas isso aqui está parecendo com a gente, essa história está parecendo a nossa.
Então 9 fora 3, pelos meus cálculos aqui, esse exílio está acabando. Então se está acabando, eu vou interceder. Então Daniel se coloca num lugar de humilhação. Daniel se coloca num lugar de jejum. Daniel se coloca num lugar de orar, interceder por aquele povo, porque a promessa estava prestes a se cumprir. E o que eu aprendo com Daniel aqui, pastora? Daniel estava orando por ele, não somente por ele. Daniel estava orando por um povo. Deixa eu te ensinar esse mistério aqui, caso você tenha esquecido. Quando você ora por outros, quando você intercede pela vida de outros, a sua vida também é abençoada. Se você não entender aqui com Daniel, pegue o exemplo de Jó. A sorte dele foi mudada quando ele intercedeu pelos seus amigos. Então, ou seja, quando você estiver orando pela CPP, estiver orando pelos seus líderes, orando pelas redes que compõem essa comunidade, não fica assim, estou gastando meu tempo. Não, você está investindo. Porque eu aprendo que o que começa no mundo espiritual primeiro, vai terminar com muito sucesso e sobrenatural do Senhor. Porque é isso que Daniel fez. Pastora, mas ainda não tinha começado a volta do povo. Não. Ninguém estava vendo com os olhos físicos, mas no mundo espiritual já estava sendo liberada por causa da intercessão de Daniel. Grandes restaurações nascem primeiro no mundo espiritual. Grandes restaurações começam primeiro debaixo de muita oração, jejum e humilhação diante do Senhor. Então Daniel é esse intercessor, mas ele não está sozinho na história, porque logo depois vem também Esdras. Esdras, quando você vai ler ali o livro de Esdras, você vai perceber que Esdras está falando sobre a reconstrução do templo. Esdras não está preocupado com paredes. Esdras não está preocupado com muralhas, com os muros da cidade. Esdras não está preocupado com a casa do povo. Ele está preocupado com uma única coisa: altar de adoração. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa antes do templo ficar pronto. E gente, eu visualizo isso aqui na CPP. Antes desse lugar aqui ficar pronto, já existia um altar colocado em adoração para o Senhor. Antes de ter esse espaço físico aqui, já tinha um altar que estava queimando pelo Senhor e pela presença dEle. Então Esdras faz essa construção, ele levanta o altar, ele restaura o altar de adoração e sacrifício ao Senhor. E aí eu vou lá em Levítico e leio assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Porque é no altar que começam as bênçãos, é no altar que começam as restaurações. E ali eles precisavam daquele altar reconstruído para Deus mandar mais uma vez fogo do céu. E eu já disse aqui, lembre do passado para você renovar sua fé do presente, mas não fique lá. E quando eu olho para Levítico aqui, Levítico é um ensino para os levitas. Tire as cinzas velhas, tire as cinzas que já queimaram o holocausto, que já queimaram o sacrifício passado, coloca lenha nova. Tira o velho e coloca novo, que o Senhor tem fogo novo para você, para a sua vida todos os dias. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Limpar o altar e preparar para continuar queimando. Existem pessoas hoje tentando viver pelas experiências do passado. Ah, porque eu vi anjo. E agora? Você acredita que não consigo ver mais? Será que não está faltando mais lenha no altar? Será que não está faltando mais um posicionamento diante do altar de sacrifício ao Senhor? Então Esdras se preocupa com essa reconstrução. E logo depois vem Neemias. A gente conhece essa história. Um copeiro do palácio. Ele fica sabendo da notícia. Ele chora. Ele ora ao Senhor pedindo direcionamento. O rei percebe a sua tristeza. E é uma tristeza de alma. E ele se prepara para ir para Jerusalém, para voltar para aquele lugar e reconstruir os muros. Não adianta você ter altar se não houver proteção.
Não adianta você ter o altar se você não tiver vigilância da sua vida. Prepare o altar sim. Tire a cinza sim, coloque mais lenha sim, mas tape todas as brechas, feche todos os caminhos que o inimigo que ele pode usar para entrar na sua vida. E foi isso que eles estavam fazendo ali. Enquanto eles estavam construindo o muro com uma mão, eles trabalhavam com uma, guerreavam com outra. Eles trabalhavam com uma, guerreavam com outra. Aqui para nós hoje isso você vai continuar semeando no ministério, você vai continuar trabalhando aqui, não sei qual função que você exerce nessa igreja, mas não se esqueça, tem um inimigo aí que a gente precisa continuar guerreando, precisamos estar em posição de vitória, em posição de fé, com a espada na mão, nós precisamos disso. Pastor, então, o que Esdras fez foi mais importante? Não. O que Neemias fez foi mais importante? Não também. Vai, pastor, então o que foi importante? O que foi importante foi eles trabalharem juntos. Esdras fez a sua parte, Neemias fez a parte dele. Aqui na CPP é da mesma forma. Você tem a sua parte fundamental para fazer com que essa restauração continue acontecendo. O que Neemias fez foi uma grande obra naquele lugar. O que Esdras fez foi uma grande obra para aquele povo. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade. Para de terceirizar aquilo que é você que precisa fazer. Ah, pastor, eu vou deixar para o fulano, que o fulano é melhor nisso. Ei, e a sua parte? Pastor, porque os meninos da adoração, quando eles começam, glória, o fogo cai. Então, enquanto o fogo está caindo aqui, cerque eles com a sua intercessão. Levante muros de oração. Uai, pastora, mas eu? Você. Todos nós temos uma responsabilidade no reino. Todos nós temos a nossa função nesse reino. E eu finalizo aqui com a última parte. O Senhor, Ele está preparando uma nova estação para esse lugar. Parece clichê. Pastora, todo mundo que sobe nesse altar, todo mundo que vem aqui fala assim: tem uma nova estação chegando. O ano passado, quando a gente fez um ano, eu escutei isso também, tem uma nova estação chegando. Quando a gente iniciou a CPP, a gente escutou: tem uma nova estação chegando. Que bom. Nós estamos próximos da melhor estação do ano, inverno. Posso ouvir um glória a Deus? Porque no calor os gordinhos sofrem, gente. Deixa nós experimentar o inverno nosso de cada dia. E deixa eu te contar, ano que vem tem inverno de novo, sim ou não? Ano que vem tem inverno de novo, sim ou não? Ou seja, o inverno do ano que vem é uma nova estação. Ou seja, o que o Senhor quer fazer nesse tempo é algo novo. Pastora, mas Ele já fez quando a gente entrou. Já teve milagres. Tudo que a gente construiu aqui foram milagres repentinos. Ei, a nova estação talvez pode ser de processos. Pode ser de semeaduras para uma grande colheita, mas creia, há uma nova estação chegando, uma estação de restauração, uma estação de recomeços, favor, graça do Senhor. O Senhor nesse dia, hoje, Ele está mudando sentenças, Ele está revertendo história, Ele está virando o cativeiro, está nos levando para um lugar de celebração. Eu creio que o deserto vai florescer. Eu creio que as torrentes estão chegando sobre a sua vida. Eu creio que uma estação ainda melhor está vindo, vai acontecer. Creia e tome posse disso, meu irmão. Creia e viva isso. O Salmos 126 é a prova de que Deus transforma cativeiro em testemunho. O que a pastora Marlúcia começou aqui hoje, dando testemunho, não vai parar nela. Vai ter muito testemunho pipocando aqui e você compartilhando nesse altar. Você vai contar os seus testemunhos de cura, de libertação, de provisão, de salvação, de libertação. Você vai vir para esse altar, porque Deus está transformando cativeiros em testemunhos. Deus está virando a lágrima, Deus está transformando a lágrima em uma grande colheita.
aquilo que você vê hoje como ruínas, se prepare. O Senhor vai te usar para reconstruir esse lugar. Aquilo que você olha e fala assim: pastor, aqui está tudo derrubado, não vai ter jeito. Tem. E Deus vai te usar para isso. Deus, Ele tirou o povo de Israel da Babilônia, mas Ele também precisava tirar a Babilônia de dentro do coração daquele povo. Talvez você esteja aqui hoje adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, mas existe algo ainda preso aí no seu coração da Babilônia que você vivia. O Senhor quer tirar isso do seu coração. Como que tira isso, pastora? Restaure o altar dentro de você. Restaure aquilo que foi construído do Senhor na sua vida. Pastora, mas qual é o fogo que vai vir sobre mim? De onde vai vir esse fogo? Deixa eu te falar. Quando João Batista declara assim: está vindo aí um que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com água, mas ele vai vir batizando com fogo. Então, ou seja, aquilo que você precisa, meu irmão e minha irmã, o fogo que você precisa já foi liberado em Atos 2, já foi profetizado em Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os vossos filhos terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos eu derramarei. O Senhor tem fogo do céu para você, e que seja o seu coração o altar para esse fogo arder. Que seja o seu coração esse lugar que o Senhor vai morar. Morada, a presença de Deus dentro de você. Fala para o seu irmão aí, que eu sou pastora, a gente precisa fechar com isso. Fala para o seu irmão assim: mantenha o fogo aceso continuamente. Quem reconstrói altar, prepara espaço para a glória de Deus. Quem reconstrói altar, prepara espaço para a glória de Deus. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, Senhor, aqui está a tua igreja. Deus, nós sabemos de tudo que o Senhor já fez, e também cremos em tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Meu Deus, comece nesse coração. Comece, ó Pai, aqui com cada um dos seus filhos e filhas que estão reunidas nesse lugar, Pai, para que eles possam ser, ó Pai, testemunhas vivas do Senhor. Para que eles possam ser, Deus, aqueles que vão reconstruir altar, aqueles que vão reconstruir os muros, aqueles que vão estar, Pai, posicionados para viverem uma nova estação neste lugar. Deus, que o Senhor abençoe a CPP com bênçãos sobrenaturais. E, ó Pai, porque eu sei que a graça e o favor do Senhor já está nesse lugar. Em nome de Jesus, todos digam glória a Deus, aplauda ao Senhor.